Amigos e amigas, estamos de volta com o nosso Pod Costa. Hoje nós convidamos uma pessoa que é uma referência no Brasil e principalmente no Piauí. Eu estou falando do grande cardiologista piauiense Paulo Márcio. Como é que vai o senhor? Eu vou bem demais, muito feliz aqui hoje no Pod Costa, do lado de você, teresinense, piauiense e agora do Brasil todo, né? Doutor Paulo Márcio, eu gostaria que o senhor contasse a sua história de vida inicialmente. Como foi desde criança, como foi, estudou aonde, chegou até aqui como? Eu nasci na maternidade Evangelina Rosa, há 46 anos atrás. Nasci e me criei no bairro São Pedro, em Teresina. Eu sou um teresinense nato. Rua Riachuelo, quadra 8, casa 20, conjunto São Pedro 2. Ali, Feitosa Costa, eu pegava um ônibus na Barão de Gurgueia. Na época era Pedro Machado, uma revendedora de carro da Chevrolet. Quando eu chegava cedo para pegar o ônibus, eu pegava lá. Mas quando eu me atrasava, eu já corria para pegar na Tico Tratores, que era mais embaixo um pouquinho, para poder pegar o ônibus e ir para a escola. E assim eu fiz minha vida. A princípio no Santa Maria Gorete, minha mãe, e depois no Dom Barreto, onde eu fiz a minha trajetória de vida. Eu sou filho de uma professora de letras e eu sou filho de um carteiro. Eu conheci Teresina, meu pai entregando cartas e dizendo, meu filho, ó, essa aqui é rua tal, essa aqui é rua tal, foi aqui que aconteceu esse episódio histórico. Depois o papai se formou em história. E aí a minha história vem disso. Eu sou de uma família de 2 irmãos, só tenho um irmão, também médico como eu, formado também em universidade pública, e nós hoje 2 somos professores da Universidade Federal do Piauí. Fui embora para São Paulo, fiz a minha trajetória de vida lá, em relação à minha formação de especialidade, e voltei para o Piauí. Fui da equipe do Dr. Adib Jatene, que foi um grande professor. Ele veio aqui no Piauí, Feitosa, 2 vezes. Eu trouxe o Dr. Adib aqui 2 vezes. Aí uma vez eu veio para ele e disse, Dr. Adib, eu quero ir embora para o Piauí. Ele, não, você não vai não, você vai ficar trabalhando aqui comigo aqui em São Paulo, seu lugar é aqui e tudo. A gente tinha acabado de tratar um sheik árabe, um príncipe da Arábia Saudita, que tinha vindo para o Brasil operar com o Dr. Adib, né? E ele, na alta dele, disse, Dr. Adib, eu tô pronto para ir embora. Aí ele virou e disse assim, não, Dr. Adib, eu prefiro estar na cabeça da pulga do que na ponta do rabo do elefante. Aí ele disse, meu filho, você tá pronto para ir. E aí veio aqui, inaugurou o meu serviço, e no discurso dele, de inauguração, ele virou e disse assim, ó, eu tô deixando aqui o Paulo Márcio, mas a passagem dele tá pronta para ele ir embora para São Paulo a hora que ele quiser ir. E hoje ele não tá mais aqui, Dr. Adib, mas fica o meu carinho, fica a minha referência àquele que foi considerado o maior cirurgião cardíaco do planeta, um brasileiro. O senhor começou aqui na universidade, cursou universidade no Piauí e tudo? Eu fiz 5 anos de faculdade na Universidade Federal do Maranhão. E o último ano eu fiz na UNB, a Universidade Nacional de Brasília, que foi o meu internato. Na verdade foi 1 ano e meio. E de lá eu fui embora para São Paulo. Por que o Maranhão? Porque eu passei no vestibular no 2º ano científico, com 16 anos, na época do Dom Barreto, e a gente prestou, era o vestibular que eu podia estar habilitado para fazer por conta da minha idade. Aí quando eu prestei, passei, fui um dos primeiros colocados no vestibular, o Marcílio Flávio, que era diretor do Dom Barreto, disse, você vai embora. Eu digo, Marcílio, mas eu quero ficar aqui. Não, você vai embora que eu quero você formando cedo e voltando cedo para o Piauí. E eu segui o conselho do Marcílio e fui embora para São Luís, e depois Brasília, e depois São Paulo. E acho que fiz certo em todas as trajetórias da minha vida, de ir e de voltar. Eu costumo dizer, Feitosa, que a gente nunca se perde no caminho de casa. E eu nunca me perdi. Eu voltei para minha casa, e aqui eu plantei a semente. E em Brasília, esse tempo que o senhor passou lá, como é que foi? Foi muito bom, foi muito bom. Meu tio era senador da República, eu sou sobrinho do Francilino Pereira, um piauiense, nascido em Angical do Piauí, que de barco foi a Santos com 14 anos de idade, isso em 1928, e chegou em Belo Horizonte para ser lavador de prato numa pensão. Ele foi de barco como? Ele foi de Parnaíba, foi de barco de Amarante até Parnaíba, de Parnaíba para Santos ele foi de navio, e de Santos para Belo Horizonte ele foi de jumento, em 1928. Qual era o navio que tinha? Eu não lembro. Ele conta isso na história dele. Ele tinha, né? Ao chegar lá, foram 45 dias a viagem. Quando ele chegou em BH,
O colega piauiense que ele ia dividir o apartamento tinha morrido de tuberculose. E naquela época não tinha celular, não tinha como corresponder. Ele foi com o dinheirinho de ficar. Aí a dona da pensão resolveu pegá-lo para criar, para acolher naquela situação desesperadora. E ele se alfabetizou lá, terminou de se alfabetizar, passou no vestibular para direito, foi prefeito de Belo Horizonte, deputado estadual, deputado federal, governador de Minas Gerais, senador de Minas Gerais e depois foi presidente da Arena, Foi presidente da Arena. o maior partido do Brasil. E o mais importante no Francelino Pereira é que ele nunca deixou de ter um contato, parece que até diário, com o Piauí. Nasceu e se enterrou aqui. Eu Ele me lembro que tá muita enterrado gente aqui, aqui total. tinha a agência do Banco do Estado de Minas Gerais, Uhum. que quase todos os funcionários tinham sido empregados aqui Por ele. na agência do banco via Francelino Pereira. Ele foi um grande homem. Morreu pobre, morreu com poucas posses, né? Porque entrou e saiu da política com integridade. Ainda hoje é reverenciado em Minas Gerais como um mineiro de coração que deu certo. Fez muita coisa pela arena do Dr. Francelino Pereira. Para mim é uma surpresa, eu não sabia que o senhor era tudo. E depois que o senhor passou por Brasília... Fui embora para São Paulo, passei um Paulo. período nos Estados Unidos e voltei. Teve um tempo nos Estados Unidos. Como é que foi nos Estados Unidos? Foi muito bom, foi a parte de aprimoramento. Eu fiz vários cursos lá em que aprimorou a minha formação. Já como cirurgião do coração, como hemodinamicista. Onde foi que o senhor... Eu fiquei um período no Monte Sinai, em Nova York. Onde eu fiz uma parte da formação no CEF, com o meu querido professor Alexandre Bizaide, um mineiro também brasileiro, que hoje é o chefe da área que eu faço no Instituto do Coração, em São Paulo. E a grande decisão do senhor para voltar ao Piauí? O que foi que o motivou realmente? A doença do meu pai. Meu pai adoeceu, fragilizou-se. E eu digo, vou voltar para Teresina e vou cuidar do meu pai. E a gente se organizou aqui. Na época eu recebi um convite do Flávio Melo, que é um clínico geral, um dos grandes clínicos do Brasil. E o Flávio disse, Paulo, volte para cá para trabalhar comigo. E aqui a gente se entende. E eu voltei. Meu pai morreu há 15 anos depois que eu vim. Ele vim para cá praticamente desenganado. E eu fui cuidando da saúde do meu pai e vivi grandes momentos com ele e valeu muito a pena ter voltado. E Deus se encarregou de fazer o resto do trabalho. Eu acredito, Feitosa, que a gente faz os planos e Deus faz outros, né? E a gente vai vivendo nessas transformações. E foi assim que eu voltei, foi assim que eu construí uma vida aqui. Hoje eu tenho 20 mil corações operados em Teresina, no Piauí. São 20 mil cirurgias do coração, eu e minha equipe, que fazemos esses procedimentos. E isso me deu uma história aqui dentro. Eu agora ando nos bairros, ando nas reuniões, e dificilmente, Feitosa, há uma reunião que eu não tenho uma pessoa para dizer assim, olha, o doutor Paulo tratou minha família, o doutor Paulo tratou meu pai, meu avô, meu tio, e me abraça, porque eu estou há 15 anos aqui prestando serviço, e mais, não apenas serviço privado. Eu fui o primeiro médico cardiologista a fazer um cateterismo em um hospital 100% SUS. Foi aqui, em Teresina, no Piauí, no Hospital Universitário. Lá nós montamos o primeiro serviço de cirurgia cardíaca, de cateterismo, de angioplastia, de marca-passo, num hospital 100% SUS. O tratamento que antes era reservado só para quem tinha dinheiro, ou quem tinha muito dinheiro, no caso quem tinha plano de saúde, ou quem tinha muito para pagar. Eu me emociono com isso, porque pelas minhas mãos, pelas mãos de um time de pessoas competente, a gente passou a trazer essa tecnologia a serviço de quem não tinha nada, a serviço de quem precisava realmente. E hoje a gente vê esses serviços pelo SUS sendo ampliados, e eu volto atrás no tempo e me lembro de 2014, quando eu fui fazer o primeiro cateterismo no do Hospital Universitário pelo SUS, e eu pensei assim, fazendo aquele cateterismo num senhor negro, trabalhador rural, de uma história de vida linda. Ele tinha infartado fazendo uma roça de mandioca, arrancando uma mandioca, naquele esforço de arrancar um pé de mandioca, ele infartou, e eu tive a oportunidade de fazer o cateterismo e de desentupir a artéria dele. E ele me disse assim, doutor, eu não imaginei que eu pudesse fazer um tratamento desse e não pagar nada. Aquilo tocou meu coração, como que diz assim, eu cumpri a minha missão, eu vim de uma universidade pública, eu vim de um serviço público e pude participar, não apenas eu,
mas um time de pessoas que trabalhamos juntos para disponibilizar essa tecnologia não apenas a serviço do SUS, mas a serviço da vida. O senhor é de Angical. É minha família de Angical, eu nasci aqui. A origem familiar de Na Angical. verdade, meu avô paterno é de regeneração, a minha família paterna é de regeneração. Esse meu avô, inclusive, foi prefeito de regeneração durante 16 anos. Meu tio mais velho era o tio Paulo Nunes, o vovô morreu novo, e o tio Paulo, que era o filho mais velho, criou alguns dos irmãos. Os irmãos foram divididos, os irmãos mais novos, e meu pai terminou de ser criado pelo tio Paulo. O tio Paulo Nunes, que foi um escritor, professor e um dos fundadores da Academia Piauiense de Letras. Eu, inclusive, tenho um orgulho... Foi secretário de Estado. Foi secretário de Estado de Cultura, de carregar o nome dele. Eu sou Paulo Nunes também, em homenagem a ele. E tive a oportunidade de operar no coração. Acabou morrendo de pneumonia 15 anos depois. E essa é a família do meu pai. E minha mãe era de Angical. Aí meu pai, como carteiro, foi transferido para trabalhar como carteiro em Angical. Era daqui de Teresina e foi transferido para trabalhar em Angical. E lá ele conheceu minha mãe. E construíram a história deles. Depois eles entraram na política, meu pai foi prefeito, depois minha mãe foi prefeita de Angical. E quando a gente estava abandonado da política, fora, eu construindo minha vida aqui como médico, tocando minha vida como professor da Universidade Federal, eis que aparece Temístocle Pereira Sampaio Filho. E aí me identificou lá no Hospital Universitário. Quando no Hospital Universitário nós ganhamos o prêmio de melhor hospital universitário do Brasil e instituição pública melhor avaliado do Brasil, Feitosa. O Hospital Universitário, no ano de 2023, foi o campeão de avaliação positiva do Brasil. A gente ficou na frente da Petrobras, Correios, Instituto Butantan, Fiocruz, Banco do Brasil, Caixa Econômica, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Exército. Todas as instituições públicas tiveram uma avaliação dos seus usuários inferiores ao Hospital Universitário do Piauí. Naquele momento, Temístocle me enxergou como um gestor, identificou que Teresina passava momentos de dificuldade por falta de uma gestão e me fez o convite para eu entrar na política e participar de um projeto, no caso aqui, para reconstruir Teresina. Eu tenho como contribuir na área da saúde. Essa é a minha expertise. É o que eu me dediquei a vida inteira. Eu sou professor, eu sou um médico, eu tenho formação em gestão hospitalar e em gestão em saúde, sei fazê-lo. E me senti motivado e estimulado para entrar nesse projeto. E é um projeto que não é meu. É um projeto que eu incluí nele minha família, eu incluí nesse projeto meus amigos, eu incluí nesse projeto Teresina. E as pessoas de Teresina que conhecem uma trajetória inteira de vida em serviço dos outros. O senhor teve sempre assim uma aspiração política? Nenhuma. Nunca passou pela minha cabeça ser candidato a... Nem prefeito de Angical? Não. Não. Onde seus pais foram? Porque meu pai, uma vez, perdeu a eleição em Angical por um voto. Por um voto? Por um voto. Perdeu para o professor Valmir Cruz. Em 1982. Na época eu tinha 6 anos de idade. E aquilo foi muito positivo para minha família. Foi muito doloroso para meu pai, por conta de toda a humilhação, de perder por um voto. Saiu no Jornal Nacional. Aquela diferença de voto ínfima, né? Saiu no Jornal Nacional. Foi. Aquilo foi, assim, para ele, para minha mãe. Eles botaram, assim, no linguajar popular, né? O rabo entre as pernas. Quer dizer, de repente fica mais feio, ou fica mais, vamos dizer assim, motivo de chacota. De chacota, a pessoa perder por um do que perder por 10 mil. Por 10 perder mil. 5 mil. 10 mil. Isso. E aí, interessante. Naquele momento ele botou o rabinho entre as pernas, como se diz no linguajar popular, pegou as malas e as cuias, tudo, botou dentro de uma sacola e viemos para Teresina. Na época eu estava morando lá, me alfabetizei lá, em uma escola pública. Eu tenho orgulho de dizer que eu fui alfabetizado numa escola pública que na época carregava o nome do meu bisavô, Venâncio dos Santos, pai do tio Francilino. E a gente veio embora para cá. E a maneira como meu pai e minha mãe resolveram esse conflito e essa frustração foi ter investido na educação dos filhos. Então, como eu agradeço a Deus por essa derrota. Mas ela significou muito. Ela então, significou muito, porque assim, eles abalou muito. Eles olham, nós vamos parar a política e nós vamos formar nossos filhos.
O que é importante é formar os filhos. E formou os 2 filhos como médicos numa universidade federal, que naquela época não tinha outra opção. Não tinha universidade privada, não tinha estadual, só tinha universidade federal. Então era um concurso muito difícil de ser aprovado, né? E nós 2 fomos aprovados na Universidade Federal. Depois que a gente se formou, que a gente concluiu a nossa formação, e aí eu reuni com meu irmão e disse assim, gente, Júnior, vamos ajudar a mamãe a ser prefeita, e meu pai. Vamos fazer isso. Aí ele disse, vamos, meu irmão. Aí meu pai e minha mãe já estavam fora da política. Aí nós chamamos ele e disse, olha, Vamos de novo. agora nós vamos ganhar a eleição. E aí ela ganhou a eleição com a maior diferença de votos da história de nossa cidade. Ganhou na época do Jorge Lopes. Aí ganhou do Jorge Lopes. Com a maior diferença de votos da história da cidade. Mas aí o senhor se dedicou inteiramente a essa campanha. Fiz a campanha dela, ela se tornou prefeita e eu fui embora. Voltei para Teresina, né? Ganhamos a eleição, mas eu não participei da gestão. A gestão foi bem avaliada, ela foi reeleita, saiu muito bem avaliada, mas aos 80 anos ela já tinha desistido da política. Concluiu o mandato dela, ficou viúva, meu pai morreu, e aí ela renegou entendeu que a história dela tinha sido concluída. E aí, de repente, aparece o Temístico e me traz de novo para esse projeto. Político. Para esse projeto. Me traz, na verdade, pela primeira vez para mim, né? Enquanto CPF, eu nunca fui candidato a nada, mas sempre tive um respeito pelo MDB. Mas o senhor ainda tem influência lá, porque na eleição passada de deputado tem ainda, inclusive, alguns que não foram apoiados pelo senhor, que ainda tem assim, um certo ressentimento, aquilo lá. Faz parte. Então, na certo, o senhor influenciou. Eu acho que... O senhor apoiou quem lá nessa eleição para deputado? A gente votou no Jorgiano Neto para deputado estadual e votamos no Elmano para deputado federal. O Elmano tinha sido meu paciente e ele tinha me convidado, quando prefeito, para ser secretário de saúde de Teresina. Aliás, eu fui convidado 2 vezes para ser secretário de saúde de Teresina. Pelo Elmano e agora pelo Pessoa. Mas nas 2 oportunidades, eu neguei o convite. Não por vaidade, isso. Pelo contrário, eu sou muito grato ao convite por eles terem pensado e terem reconhecido meu trabalho como essa possibilidade. Mas eu não entendi que naquele momento eram opções boas, que eram projetos que me provocassem, projetos que me interessassem, projetos que realmente valesse a pena entrar. Então, nas 2 vezes eu declinei do convite e o fiz publicamente, agradeci. Da maneira como eles fizeram o convite, eu também agradeci o convite de maneira muito honrada. Mas entendi que não era o momento. Doutor Paulo, vamos alternar aqui. A gente vai para o campo profissional, volta para o político e tudo, para fazer uma coisa aqui que não é a mesmice. Por que a cardiologia? Porque a doença do meu pai era coração. E aí eu estava me formando em medicina e vi um eletrocardiograma de meu pai com um laudo de normal. E eu tinha lido no livro, aquele eletro não estava normal. Meu pai estava com alteração, ele estava com dor no peito. E eu mandei esses exames para um professor meu de São Paulo. Na época que tinha dado aula para mim em Brasília. Ele disse, Paulo, teu pai está com infarto. E aí pegamos meu pai, levamos para São Paulo, e ele fez o desentupimento de uma artéria do coração no dia 18 de agosto de 1999. E aquela cirurgia do meu pai salvou a vida dele. E aquele ambiente transformador, aquele ambiente motivador, aquele ambiente de inspiração me motivou a escolher a cardiologia. E depois eu fiz cardiologia, participei naquele momento enquanto aluno do momento de salvar a vida do pai e depois cuidei da saúde do meu pai até ele falecer 15 anos depois. Agora vamos voltar para a política. O senhor teve um momento que o senhor quase entrava na política, né? É verdade, é verdade. Não teve? Teve com o Zé Filho. Com o Zé Filho. Eu tratei do pai dele, foi um dos pacientes que eu tive em São Paulo. Antônio José. Antônio José, meu grande amigo,
Que Deus o guarde, que Deus Um o grande tenha. cidadão, por Um sinal. cidadão Um homem do de bem. palavra, do bem, Correto. humilde, apesar da carranca É esse e aí. tudo. Antônio José de Moraes Souza, né, e Dona Mana. E eu tive a honra de tê-lo como um pai, como um amigo. Ele me ajudou muito na minha trajetória de volta para Teresina. Ele foi uma das pessoas que me validaram aqui. Discreto, não alegava nada, fazia as coisas e não queria que ninguém soubesse. 2 pacientes que me ajudaram muito a me fixar aqui foi ele e depois o Dr. Jesus Tágera. Ambos que eu tenho muita gratidão. E aí, naquela época, o filho se tornou governador. E como o pai tinha uma saúde muito fragilizada, Antônio José pai e o Zé filho, o pai tinha uma saúde muito fragilizada, eu me aproximei muito da família. E a família me conheceu, viu a minha integridade, conheceu e a gente teve afinidades. E naquele momento o Zé Filho disse, olha Paulo, eu quero, se eu não for candidato a governador, eu vou escolher você para ser candidato a deputado federal. Eu digo, mas rapaz, meu trabalho é na área de saúde e tudo. Ele disse, olha, eu quero que você seja secretário de saúde, mas eu queria que você aceitasse meu convite de deputado federal, se eu não for candidato a governador. E eu digo, pois tá bom, vamos seguir em frente. Acabou que ele não foi candidato, ele se tornou candidato a governador, e a candidatura a deputado federal se desfez. E aí ele disse, então agora eu quero você como secretário de saúde do estado do Piauí. Eu digo, não, Zé, não é o momento. Esse ainda não é o momento. Os 3 convites que eu recebi eram convites de fim de mandato. Eram 2 prefeitos, né, e um governador que estavam na parte final dos seus mandatos, e eu entendi que naquele momento não era a oportunidade. Há um comentário segundo o qual o senhor tratava do governador Zé Filho durante esse período em que ele estava nessa indefinição. É verdade. E que a indefinição se dava mais pela questão da doença. Aí parece que o senhor... Também é verdade. Os seus serviços, o seu trabalho com ele fez com que ele se habilitasse. Houve isso? Houve sim. A gente foi para Fortaleza, ele teve isso. Eu não estou contando aqui uma confidência de consultório. É um conhecimento público. Ele teve uma doença de saúde vascular, de circulação dos vasos dos membros inferiores, ou seja, veias da perna entupida, e nós fomos a vários lugares do Brasil participar desse tratamento. Nós fomos a São Paulo, fomos a Brasília, nós fomos a Fortaleza tratar essa doença, e junto com uma equipe, nós conseguimos curar a doença e habilitá-lo para governar o estado do Piauí. E naquele instante em que ele se tornou governador, ele se sentiu seguro o suficiente para se candidatar. E aí, foi candidato. Porque na época ele ia apoiar o Marcelo Castro. Exatamente, Feitosa. Exatamente. Né? Ia apoiar o Marcelo Castro. E quando ele se habilita novamente de saúde, aí ele resolve disputar a eleição. O senhor acompanhou aquele processo todo? De perto, como testemunha ocular. Foi no meu carro que o Zé Filho foi tomar posse do Palácio do Karnak, num 1º de abril. Né? Ele escolheu ir comigo. Eu dirigindo, ele, minha esposa e a Juliana Moraes Souza, que naquela ocasião era deputada estadual e era a esposa de primeira-dama. E foi no meu carro. E a gente foi, eu me lembro muito que era uma comitiva de carros atrás da gente. Né? E no dia 30 de dezembro, quando acabou o mandato dele, só eu e ele, no meu carro, fomos buscar as coisas que ele tinha no Karnak. Aí já não tinham mais os amigos, né? Já não tinham mais aquela comitiva. Essa é a parte cruel da política, né? Total. Mas eu estava lá. Por falar nisso, eu estava lá. O senhor está preparado para essas coisas? Eu entendo que a preparação para a ingratidão, ela é uma preparação que o coração da gente termina se acostumando pelas pancadas que leva. Mas eu acho que a gente, no fundo, nunca está preparado para receber coisas ruins. Eu, particularmente, desde a minha formação, fui formado para levar amor, levar esperança, levar a vida para a casa das pessoas. Eu fui formado para isso. Eu escolhi ser médico para isso. Para levar esperança, para levar a vida, para promover a vida. É isso que me move, é o que me motiva a sair de minha casa, como essa madrugada. Eu saí de casa 2h40 da madrugada
para operar um jovem de 37 anos que tinha infartado. E eu operei ele até 5h30 da manhã, de hoje, dessa madrugada agora. E o que me move é essa vontade de fazer o bem. E aí, quando a gente faz e tem gratidão, a gente fica muito feliz pelo que a gente faz e tem gratidão. Isso. E quando a gente faz e tem gratidão, não é que a gente fica triste. Mas no fundo, no fundo, no fundo, a ingratidão machuca. Profissionalmente, aí agora vamos para o campo Claro. profissional. O que é que isso causa no coração das pessoas? A ingratidão. A ingratidão, há uma frase que diz que a gratidão é o mais nobre dos sentimentos. A gratidão é a memória do coração. É quando alguém te oferece e te estende a mão no momento de dificuldade, no momento de travessia, e quando você faz a travessia, olha para trás e diz assim, ó, eu não cheguei aqui à toa. Eu só cheguei aqui porque eu fui amparado por ombros e mãos de pessoas que me estenderam a mão. Quando você chega lá e renega o que passou, para mim, isto é um dos maiores atos de traição. Eu vejo a ingratidão como um momento de muita injustiça, como um ato de muita deslealdade. E digo isso entrando na política agora, né? Porque sei que nesse ambiente há um ambiente de muita ingratidão. E olha como Deus é bom comigo. Ele me colocou como padrinho político Temístico Sampaio Filho. Um homem cuja trajetória de vida foi de ajudar centenas de pessoas, que ele estendeu a mão em momentos de muita dificuldade, ou apostou em pessoas em momento de muito desafio. E ele provou desta ingratidão em vários momentos da vida política dele. E tem me aconselhado. E tem me dito, olha, quando a gente quer fazer o bem, a gente faz o bem sem olhar quem, e a gente faz o bem sem esperar retorno. Faça o bem. Temístico costuma me dizer essa frase e diariamente. Temístico diz assim, Paulo, faça o bem sem olhar quem e sem esperar retorno. E assim eu tenho feito. É a maneira de se defender da coisa, né? Se espera retorno, vai doer mais, né? Porque não vem. O senhor tem... agora, o senhor hoje é candidato a vice-prefeito. Depois de ter sido candidato a prefeito, o senhor acha que fez um bom negócio? Vamos usar essa expressão. Mas o senhor acha que foi correto a retirada da sua candidatura para ser vice? Eu acho que eu tenho... Aliás, eu tenho convicção de que foi melhor para a Teresina. Porque antes a gente poderia... Para a Teresina não era melhor o senhor, não? Teresina é melhor eu ganhar a eleição junto com o Fábio, sem dúvida alguma. Para a Teresina vai ser melhor assim. Por quê? Porque o Fábio e eu somos dois gestores jovens, empreendedores, corajosos, com muita vontade de fazer as coisas certas, com muita disposição de acertar e com um time muito forte do nosso lado. A aliança do MDB e com o PT, representada por mim e pelo Fábio, traz para Teresina a esperança de ter um time, pela primeira vez, alinhado a nível municipal, alinhado a nível estadual e alinhado a nível federal. Como tirar Teresina da crise que Teresina vive aqui? Eu não vou deixar uma palavra de ataque a nenhum gestor passado. Absolutamente. Eu não olho para trás para ver vilões. Eu olho para trás para ver problemas e olho para o futuro para ver soluções. Eu entendo que somente esse time, que pode trazer mais recurso para Teresina, que pode captar mais investimento do governo municipal, do governo estadual e do governo federal, esse time do parlamento, dos deputados federais, dos senadores que estão conosco, do ministro que está conosco. Então, todo esse time junto pode trazer recursos e resgatar a Teresina. Foi esse o motivo de eu ter desistido de minha candidatura e ter investido na candidatura como vice-prefeito e, sobretudo, a minha esperança de alguém que nasceu em Teresina, que cresceu aqui em Teresina, que conhece essa cidade. Eu sou uma pessoa comum,
como você que está assistindo a gente. Eu sou que nem você. O que eu quero para Teresina é o que você quer. Uma Teresina cujos serviços públicos funcionem. O que eu quero para Teresina é o que você quer para Teresina. Quem nos assiste, quem é teresinense, quem ama essa cidade. E é em nome dessa cidade, é em nome desse projeto que eu estou aqui. Posso contribuir muito com Teresina. No momento, como um vice-prefeito atuante, participativo, respeitado, né? Você perceba que não há absolutamente nada de crítica a meu nome em relação a ter sido vice do Fábio, pelo contrário, depois que a gente fez a aliança, o nosso nome só cresceu, o nome da dupla Fábio e Paulo, depois que a gente consolidou a união de toda a base do governador Rafael, a coisa só evoluiu, e um governador que está sendo muito bem avaliado por Teresina. A última pesquisa que teve aqui em Teresina, agora publicada hoje de manhã, no Datamax, o teresinense avalia o governador Rafael como positivo em quase 90%. De cada 10 pessoas de Teresina, 9 avaliam o governador como um líder novo, moderno, arrojado e que está fazendo uma boa gestão. Desta forma, tê-lo como aliado, tê-lo como um cabo eleitoral, ter o governador Rafael como um conselheiro, ter o governador Rafael como alguém que está nos apoiando, emprestando os ombros dele para a gente se firmar, dá para esse time uma envergadura e dá para a Teresina o sonho, a esperança de uma cidade melhor para se viver. E como se faz uma cidade melhor para se viver? Quando o serviço público funciona, quando a saúde funciona, quando a educação funciona. E o que se quer para que isso funcione? Educação em tempo integral. Essa é a solução para o Brasil na educação. Está sendo para o Piauí e será para a Teresina, a criança que vai para a escola de manhã e que volta à noite. Ali primeiro, ela já come na escola. Toma café, lancha, almoça, lancha e já janta. Isso já tira do pai e da mãe uma boca de dentro de casa. Já dá para ela as condições nutricionais para ela poder se desenvolver bem. Depois afasta aquele jovem das drogas, afasta aquele jovem da violência, dá a ele uma nova perspectiva de conhecimentos e de oportunidade para vencer. Na saúde, resolveu o problema de Teresina, em nome de Deus. Está faltando o básico. Remédio para pressão no posto de saúde, remédio para diabetes no posto de saúde. Paciente saindo do hospital HUT para comprar marmita de comida, comprar boia, porque o hospital não oferece. Comprar antibiótico para poder tomar, homem de Deus. Paciente morrendo de febre. Paciente morreu no HUT de febre. Por falta de remédio para tratar febre. Para com isso. Isso não pode mais acontecer. Onde está escrito que o teresinense tem que sofrer quando adoece? Não dá mais para suportar essa realidade. E isso tem que mudar. E como vai mudar? Trazendo recurso para a saúde e trazendo, sobretudo, capacidade dos gestores de fazer o dever de casa de gestão. E o transporte público? Hoje, nas pesquisas de opinião pública em Teresina, o transporte público já não é mais uma preocupação. O teresinense foi obrigado, a ferro e fogo, a se defender da ineficiência do transporte público na capital. Ele teve que comprar um carro, ele teve que comprar uma moto, ele teve que fazer uma parceria com os vizinhos para alugarem um Uber, ou a nova profissão que tem em Teresina, que é o ligeirinho. Você que não conhece isso, e eu estou rodando Teresina, tem uma nova profissão em Teresina, chama ligeirinho. O ligeirinho é um sujeito que compra um carro, aí aquele carro, ele para numa parada de ônibus, por exemplo, aqui no Promorá. Ele para na parada de ônibus Promorá, abre o carro dele, a passagem dele é 6, 7 reais, e ele bota 5 pessoas dentro do carro dele e leva até no centro. Aí quando ele descarrega aquelas pessoas no centro, ele para na parada de ônibus, aí entra mais 5 para voltar para Promorá, para o Parque Piauí. Por que o presidente foi obrigado a fazer isso? Porque o serviço público não funciona. Então, só vai ficar bom para um quando ficar bom para todos. Isso o Firmino Filho dizia. Teresina só vai ficar bom para um quando ficar bom para todo mundo. Então, todos nós estamos sofrendo. Eu vou te dar um exemplo. Os hospitais particulares estão lotados de pacientes com infarto e com derrame. Os hospitais públicos estão lotados de pacientes com infarto e com derrame cerebral. Por quê, doutor Paulo?
porque está se comendo mais gordura, porque está se fumando mais, porque se sedentarismo está maior, porque o estresse está maior. Não. Porque está faltando o remédio para pressão no posto de saúde. Está faltando o remédio para diabetes no posto de saúde. E como a diabetes e a pressão alta são as principais causas de infarto e derrame, a pressão alta maltratada, a diabetes maltratada, lota os hospitais de infarto e de derrame. Nunca se morreu tanto por essas doenças no Piauí como agora. Isso tá bom? Isso tá péssimo. E isso vai mudar. O senhor espera ter espaço considerável que possa exercer o seu talento, o que o senhor aprendeu no exercício do município, na prefeitura? Eu acho que eu fico mais perto. Se Deus quiser, se o coração do teresinense entender como está entendendo a mensagem do novo, eu estando como vice-prefeito, eu fico mais perto de dar sugestões. O senhor espera que esse grupo ao qual o senhor se uniu lhe dê esse espaço? Eu estou totalmente convencido, durante a campanha, de que eu estou sendo respeitado, eu estou sendo ouvido. Eu participei ativamente do plano de gestão em saúde. Eu participei junto com o professor Washington Bonfim, com o time, com o doutor Vinícius, com o nosso secretário de saúde do estado, com várias pessoas. Nós construímos um time que fez o plano de governo da gestão em saúde. Então, eu, no momento, estou me sentindo muito contemplado, sim, sendo respeitado, sendo ouvido. Então, isso é muito positivo. Para mim, isso é muito positivo. Paulo, e como é que vai ser depois da gestão? Eu não tenho nenhum motivo para pensar diferente. Eu não tenho nenhum motivo. Foi prometido alguma coisa para você? Não. Não foi me prometido absolutamente nada. E nem eu esperaria que fosse. E mais, eu fui convidado 2 vezes no passado para ser secretário de saúde de Teresina. Mas como o senhor disse, as 2 vezes foram de final de mandato. Eram momentos que não eram a oportunidade. Então, eu estando como vice-prefeito, eu não tenho dúvida de que eu serei ouvido, de que eu serei escutado e que assim serei respeitado. E o que eu quero para Teresina é o que o teresinense quer na saúde. A gente quer que os postos de saúde funcionem, a gente quer a descentralização feitosa. 80 mil teresinenses estão sem fazer consulta, esperando fazer consulta ou um exame. 16 mil estão esperando uma cirurgia. Essa realidade precisa mudar. E como vai mudar? Vai mudar com a gente. Vai mudar com o novo. Vai mudar com o novo motivado, determinado, com experiência e com um link aberto para relacionamentos com o governo do estado, com a bancada federal e com o governo federal. Teresina vai ser bacana de viver aqui. Doutor Paulo, não resta dúvida que o senhor é uma liderança que está sendo construída, né? Por mais que o senhor enfatize aí as mãos do hoje vice-governador Temístocles Filho na sua entrada para a política, o senhor, pelo próprio exercício de um eventual cargo de vice-prefeito e até pela própria participação na campanha, o senhor vai se tornando uma liderança. O senhor tem planos para esse patrimônio político que o senhor está adquirindo? Deus dá o frio conforme o cobertor, Deus dá as missões para a gente conforme nossa capacidade de enfrentá-las. Eu sempre me fiz preparado, eu nasci pronto. Eu passei no vestibular com 15 anos de idade, no 2º ano científico, eu comecei minha faculdade com 16 anos de idade. Portanto, e filho de um professor, de uma professora, filho de um carteiro, neto de um vaqueiro, eu tenho tanto orgulho de onde eu vim, eu tenho tanto orgulho de como eu estou, e tenho muito orgulho sim do que eu posso fazer. Eu sou jovem, eu sou novo, eu tenho muita vontade de fazer as coisas certas. E nada apaga, Feitosa, o que a gente faz de concreto pelas pessoas. Nada. Não tem um fuxico, não tem uma fofoca que vença resultado. O que é resultado? Resultado é tratar bem, é cuidar bem, é ser eficiente na sua profissão, independente dela. Independente, não é porque eu sou doutor, que eu opero o coração, que eu sou mais importante do que a faxineira que limpa o meu centro cirúrgico.
Claro, o meu resultado só é bom na cirurgia porque o faxineiro limpou muito bem o centro cirúrgico. Tirou todas as bactérias dali, todos os micro-organismos dali. Ele foi eficiente no trabalho dele. Portanto, ser eficiente é uma missão que a gente deve perseguir sempre. E eu sou perfeccionista por natureza. Eu gosto de fazer bem feito, eu sou cuidadoso, eu sou caprichoso no que eu faço e acho que pessoas que agem assim conseguem entregar mais resultado. Deixa eu ser mais claro. O senhor respondeu aí de uma forma inteligente, o que eu quis perguntar, Obrigado, o que, é que o senhor faria com o seu patrimônio que indiscutivelmente vai ser adquirido nessa campanha, o patrimônio político. Eu vou ser mais claro. Depois dessa, o senhor planeja um voo mais alto politicamente? Eu nunca pensei em ser político, Feitosa Costa, mas eu estou. E estou dando o máximo de mim. O máximo de mim. Eu continuo ainda operando porque meus pacientes clamam por isso. Doutor Paulo, pelo amor de Deus, não deixe de ser médico. Não posso. Eu tenho 20 mil pessoas que eu operei. Eu não posso simplesmente abandonar e dizer assim, eu não sou mais médico. Hoje mesmo eu operei de madrugada. Mas sem dúvida, quando eu entro num projeto, eu entro do pescoço para baixo já. Eu não entro nem de cabeça. Então eu estou muito presente. Eu não falto reunião, eu não chego atrasado nas reuniões políticas. Eu substituo o Fábio em todos os momentos em que ele me chama e me convoca para fazer a substituição. Tenho a minha agenda própria. Na última semana, ele, de tanto falar, tadinho, perdeu a voz. E ele precisava, para o nosso comício, estar com nossa convenção, estar com a voz plena. O Fábio precisava, na convenção partidária, estar plenamente com sua voz. Na semana que antecedeu a convenção, eu fiz a minha agenda como pré-candidato a vice-prefeito e fiz a agenda dele como candidato a prefeito. E me desdobrando. E foi muito positivo. Ele mesmo pegou no meu ombro na convenção e disse, Paulo, obrigado por essa semana. Porque eu me esforcei muito para dar conta do recado. Eu entendo, Feitosa, e respondendo a você de maneira bem objetiva, eu entendo que as pessoas estão vendo isso. Estão vendo o meu empenho, a minha dedicação nessa causa. Se isso vai me capitalizar para ser candidato a algum outro cargo depois ou não, eu prefiro deixar o futuro para o futuro. Mas eu quero dizer aqui de uma maneira bem objetiva para você, teresinense, que se identifica comigo, para você, piauiense, que se identifica comigo, que neste momento o projeto da minha vida é ser vice-prefeito de Teresina e ajudar muito Teresina como um filho daqui dessa cidade, que vai ajudar a cidade dele a se recuperar, a se reerguer. Esse para mim é o projeto da minha vida. A missão que me derem nesse projeto eu vou aceitar. Se me colocarem para jogar como goleiro, como lateral, como meio de campo, como atacante, eu vou jogar. Se me colocarem no banco de reserva, eu também vou jogar. Eu vou jogar até sem bola, mas eu vou jogar. E vou fazer daquela minha oportunidade a melhor oportunidade por Teresina. O senhor tem se encontrado com o governador? Como é que está o seu relacionamento com... O governador me respeita bastante. Aliás, ele sempre me respeitou. O governador Rafael é da mesma escola, vem da mesma escola que eu vim. Fomos alunos do mesmo professor e nós fomos cria dele, Marcílio Flávio Rangel. O professor Marcílio que me amava, que amava o Rafael, que amava tantos alunos, né? Isso gera entre eu e ele uma identidade uma identidade afetiva muito grande. Ele sabe do que eu sou capaz de fazer e nós dois juntos, eu e ele. Eu e o Rafael juntos já fizemos história em Teresina. Como? Eu e ele, desenvolvemos um modelo para financiar a UTI do Hospital Universitário e nós transformamos a UTI do Hospital Universitário na mais moderna UTI pública do Nordeste. 20 novos leitos de UTI que foram criados, patrocinados pelo governo Rafael, dentro do Hospital Universitário, na primeira iniciativa do Brasil de aporte de recursos de um governo estadual no Hospital Federal. A gente criou um modelo de gestão que hoje é copiado no Brasil todo.
Ora, se o Estado precisava de leitos de UTI e o Estado tinha recursos e o hospital tinha toda a capacidade técnica para fazer, tinha médico, tinha enfermeiro, tinha nutricionista, tinha medicamentos, só faltava a estrutura física, o governo do Estado deu a estrutura física para curar uma dor do Estado. Qual era a dor do Estado? Falta de leito de UTI. E nós dois juntos, eu digo, nosso time de gestão, o time de gestão do governo do Estado e o time de gestão do Hospital Universitário encontraram a solução para isso. Encontramos a solução de forma inédita para quem tinha marca-passo, que precisava de marca-passo. O Piauí, toda semana, 4 pessoas morriam na fila de espera por marca-passo. Era uma fila autofágica. Autofágica porque ela mesmo se comia. Era uma fila que não aumentava, eram 50 pacientes. Toda semana entravam 5 novos pacientes precisando de marca-passo e saía 4 porque morriam. Olha que absurdo. Olha que loucura. Quando nós fizemos esse diagnóstico foi muito difícil de ser feito, porque não se tinham os números. Quando nós construímos esse diagnóstico, imediatamente o governador Rafael disse, olha, eu não aceito isso aqui. Isso é inaceitável. Quando se trouxe à luz do dia esse conteúdo que estava nas trevas, que estava na escuridão, quando se deu luzes para esse problema, ele mandou 200 aparelhos de marca-passo para o HU. E nós fizemos o primeiro mutirão de marca-passo da história do Brasil. A primeira paciente que chegou, que veio de Picos, ela disse assim, doutor, a morte passou por mim 3 vezes. Eu fui para um quarto, para uma enfermaria, que tinha 4 pessoas precisando de marca-passo. Aí morreu um, morreu o outro e morreu a outra que estava do meu lado. Aí ela me pulou. Ela morreu, matou o outro, matou o outro, matou o outro. Aí chegou a terceira vez, aí matou um, matou o outro, aí chegou a minha vez de morrer. Aí eu vim pra cá. E nós fizemos história. O primeiro mutirão da história de marca-passo do Brasil. E agora não há um único piauiense que precise de um marca-passo e que não o faça pelo SUS. Olha que bacana. Nós zeramos a fila e conseguimos conquistar a oportunidade de seguir servindo essas pessoas. Olha, há uma frase do judaísmo, à época ainda da Segunda Guerra Mundial, que diz o seguinte, se você salva uma vida, você salva a humanidade inteira. Eu tenho a sensação de ter participado de salvar a humanidade quando participei desse projeto junto com centenas de irmãos que eu tenho segurança que foram abençoadas por Deus. Só por esse projeto já teria valido a pena ser diretor do Hospital Universitário. Não estou falando nem da Operação Manaus. Quando nenhum hospital do Brasil quis receber aqueles pacientes de Manaus, e eu, pode... Como é que foi aquilo, Guido? Foi a decisão mais difícil da minha vida. Era 3 horas da manhã, quando eu recebi a ligação do ministro Eduardo Pazuello. Ligou e disse assim, é o doutor Paulo Márcio Souza Nunes? Sou eu sim. Quem está falando aqui é o ministro general Eduardo Pazuello. Digo, boa noite, general. Boa noite não, se tivesse boa eu não estava ligando para o senhor. Eu digo, não, tudo bem, não precisa tanto, né? 600 pacientes morreram em Manaus nas últimas horas por falta de oxigênio. Nós temos 69 pacientes para esvaziar Manaus até o dia amanhecer e nenhum hospital do Brasil resolveu aceitar esses pacientes. Eu quero saber quantos pacientes o senhor pode receber no Piauí. Eu digo, general, eu tenho 30 leitos abertos no hospital, que estão vazios, eu tenho mais 20 leitos de recuperação cirúrgica, eu tenho uma semi-UTI de 9, já dá 59, e 10, Deus vai me dar a chance de arrumar algum lugar para eles. Pode mandar os 69 para Teresina. Você tem certeza do que você está dizendo? Eu digo, absoluta. Eu estou indo para o hospital agora montar o meu time e você pode mandar os 69 pacientes. Só 9 amanheceram o dia. 60 pacientes morreram entre 3 horas da manhã e o dia amanhecer. Os 9 que vieram para o Piauí mudaram a história de milhares que ficaram lá em Manaus. Porque depois que esses 9 chegaram aqui, que eu fui para o aeroporto recebê-los e estender a mão, o primeiro que chegou era do Piauí. Era um piauiense de São Miguel do Tapuio. Aquele exemplo de solidariedade e de amor contagiou o Brasil inteiro. Como? O estado mais pobre da nação tinha como dar a mão. Por que os ricos não poderiam? Mais de 2.000 pacientes saíram de Manaus para terem suas vidas salvas depois do exemplo do Hospital Universitário do Piauí. Foi um grande exemplo aqui. Na maior operação de transporte de pacientes depois da Segunda Guerra Mundial. Eles voltaram todos os 9? Os primeiros 9 voltaram todos, depois veio mais 18. E dos 18, um faleceu. Mas aqui? Aqui. Não vieram muito graves, né? É. Vieram muito graves. Mais de 27 pacientes, nós perdemos um.
Como é que o senhor se sentiu depois desse trabalho? Eu senti com a sensação de dever cumprida. A princípio, muitas pessoas diziam assim, o doutor Paulo está trazendo uma cepa diferente do coronavírus. Ora, os pacientes vinham numa UTI, num avião todo controlado, parecendo uma bolha. Mas todo dia saía de Manaus 5 Boeing, com 240 passageiros, que o único exame que fazia era um termômetrozinho na testa para saber se tinha febre. Nós recebemos um paciente aqui de Manaus, vindo nessas condições, todo protegido, todo com segurança, e no dia seguinte chegou a esposa dele, batendo na porta do hospital, ó, eu vim aqui no avião da Gol com Covid, e eu quero um leito para me internar. Eu disse, não, minha querida, você tem que procurar as vias oficiais de internação. Mas não era aquela operação que estava trazendo uma cepa diferente do coronavírus. Na verdade, nem foi uma cepa diferente. Na verdade, foi a falta de oxigênio. A falta de gestão de oxigênio na cidade de Manaus, né, que fez aquele caos todo. Aqui, Teresina foi dar a solução, porque depois daquele exemplo, todos os estados e os grandes hospitais do Brasil passaram a receber os pacientes de Manaus. Com amor, com solidariedade, com profissionalismo. Né? E depois, quando Teresina entrou em colapso na saúde, Manaus já estava fora e pôde mandar, inclusive, oxigênio para a gente. Olha só como é que é a vida. Então, nesse sentido, foi uma coisa muito positiva. Nós recebemos moção de elogio dos principais países do mundo, do hospital universitário. Da rainha da Inglaterra, do primeiro-ministro da Alemanha, dos presidentes dos países árabes. Foi uma operação de saúde muito bonita. Quer dizer que eles se manifestaram. Foi. Eu ganhei o prêmio, a medalha Oswaldo Cruz. Eu fui o mais novo médico do Brasil a receber a maior condecoração que um profissional da saúde pode receber. Todos que recebiam tinham mais de 60 anos, historicamente. A medalha de honra ao mérito Oswaldo Cruz. Eu tenho a honra de carregá-la e sei que carrego ela com muito orgulho, porque eu perdi meu pai para a Covid. E foi a morte do meu pai para a Covid que, de novo, me motivou a ser diretor do hospital universitário. Eu disse assim, eu não consegui salvar meu pai, mas eu vou poder salvar a vida de outros pais. E foi assim que Deus iluminou meu caminho e que aconteceu. Doutor Paulo Márcio, foi uma satisfação muito grande ter o seu depoimento aqui e agradeço sinceramente a sua sinceridade, a sua participação e acredito que esse tenha sido um depoimento bem diferente dos demais que o senhor já deu. Muito obrigado por o senhor ter comparecido aqui ao Pod Costa. Muito obrigado, Feitosa, pela oportunidade de estar aqui com você. Você é um guerreiro, um batalhador, um profissional que tem uma vida inteira dedicada a prestar boa informação para o Piauí. Eu me senti tão à vontade aqui que posso testemunhar que quando a gente fala de coração, né, e você que me disse assim, ó, quando eu cheguei aqui, o Feitosa disse assim, olha, eu sei quando acaba a mente, viu? Eu aprendi na minha profissão como jornalista policial, depois de milhares de entrevistas com bandido, reconhecer quando alguém está mentindo. Eu falei de coração para ti. Falou. Eu senti isso. Por isso que eu estou encerrando a entrevista nesse momento, porque o conteúdo já está satisfatório e desse momento de emoção do senhor, porque, sinceramente, o senhor falou a verdade. Tamo junto, meu amigo. Um grande abraço, acione lá o sininho e até a próxima.